Olá, nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje, na nossa aula de biologia, nós vamos começar o capítulo 7. A gente terminou de falar sobre todos os compostos orgânicos que formam uma célula. E finalmente, nós vamos começar o estudo da célula, a citologia. Cito significa célula e logia significa estudo. Então, por isso, eu peço que você pegue o seu livro 2 e abra lá na página 20, para que a gente comece, então, esse capítulo. E a gente vai começar estudando a membrana plasmática. Só que antes da gente começar a estudar a membrana plasmática em si, a gente vai precisar relembrar algumas coisas que a gente falou lá nos primeiros capítulos desse ano. Então vamos relembrar sobre quem é mesmo essa célula. A célula é a unidade básica da vida. A gente viu que todos os seres vivos são formados por células. E a citologia, ela teve início aí lá no século 17, quando dois cientistas eles inventaram o microscópio e começaram a perceber que ao nosso redor existiam esses seres que eram tão pequeninos que eles não conseguiam ser vistos a olho nu. Esses cientistas foram um holandês, Anton van Leeuwenhoek, e um inglês, Robert Hooke, que foi lá em 1630 e 1635, mais ou menos, que eles nasceram, né? E no decorrer aí da sua vida, eles tiveram os seus inventos, né, para observar. O primeiro que observou, então, seres microscópicos foi o holandês. Aqui na página 21, a gente pode observar o aparato que ele criou. Era uma placa de metal com uma única lente aqui, e ele punha o seu olho aqui, tinha uma espécie de agulha com parafusos, ele punha uma gotinha de água com a sua amostra aqui. Gente, ele conseguia observar na água, então, as células, ele observava a amostra de esperma, ele foi o primeiro que observou células musculares, gotas de sangue, capilares sanguíneos, ele conseguia observar diversas células. E acredite, ele era um comerciante de tecidos. E ele fazia isso no seu tempo vago. E por conta disso, os cientistas da época não davam muita atenção para ele. Mas, gente, o que ele conseguiu observar e ele desenhava assim, tudo que ele observava é incrível o que ele fazia. Ele observou bactérias e ele chamou então o que ele observou dos capilares sanguíneos de glóbulos, e a gente chama até hoje, né, de glóbulos vermelhos. Olha só, né? Então, gente, foi esse, por eu ter só uma lente, a gente chama então de microscópio simples, e aumentava até cerca de 200 vezes. E a gente já viu, né, lá no começo do ano, o microscópio do Hooke, que foi o inglês. Aqui na página 22, a gente pode observar mais uma vez o microscópio que ele inventou. Esse já era uma combinação de duas lentes, então a gente chama de microscópio composto, por ter a combinação de duas lentes. E o Hooke observou, então, cortiça, um corte bem fininho de cortiça, e por ter então esse formatinho aqui, né, ele deu o nome de célula, que significa pequeno compartimento, né, é o diminutivo de célula, de pequeno compartimento, e a gente chama então as células até hoje de célula, né, que é um pequenino compartimento. Na verdade, o que ele observou foi a parede celular. A célula mesmo já estava morta, a gente já falou isso lá no começo do ano. Então, esse microscópio é o composto por ter duas lentes, né? E foi mais para frente que outros cientistas observaram que as plantas tinham células também, e daí foi feita a afirmação que todas as plantas tinham células, e depois que todos os animais também tinham células. E foi assim que foi formulada, então, a teoria celular.
que todos os seres vivos são constituídos por células, que a célula, então, é a unidade básica de todo ser vivo e que é nela que se realizam todos os processos necessários à vida, né, que a gente fala que é o metabolismo celular, e que toda célula vem de uma célula pré-existente. E para que a gente entenda como foi feito todo esse estudo de células, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre os microscópios. Nós temos dois tipos de microscópios, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. A diferença básica está no seu funcionamento e o tipo de aumento que ele permite que a gente tenha, tá bom? O microscópio óptico, ele funciona com lentes e com uma fonte de luz, ok? Então, a gente tem uma fonte de luz que atravessa a amostra e daí, com o jogo de lentes, a gente vai ter o aumento da imagem, ok? Então, a gente vai precisar, como a luz precisa atravessar a amostra, a gente precisa que essa amostra seja fina o suficiente para que a luz consiga atravessá-la. Então, a gente precisa que ou a amostra esteja fresca e seja, né, espalhada o suficiente numa lâmina, por exemplo, de vidro e bem fininha para conseguir espalhar para a luz atravessar. Ou então, se for, por exemplo, um tecido animal, a gente precisa utilizar de algumas técnicas para que essa amostra consiga ser atravessada. Então, a gente precisa de uma técnica que chama fixação e depois corta esse tecido em camadas bem fininhas para que possa ser observado. E às vezes é necessário até o uso de corantes para que a gente possa, então, evidenciar algumas estruturas e organelas que precisam ser observadas. Na página 24, a gente pode conhecer, então, a estrutura básica de um microscópio óptico. A gente já viu, né, algumas vezes alguns tiveram a oportunidade de ir lá no laboratório conhecer o microscópio, né? Então, se a gente estivesse lá na escola, mas não estamos, né, infelizmente, aqui está o microscópio, bem parecido com o que nós temos, né? Tem aqui a lente ocular, chama assim porque é a que fica próxima aos nossos olhos. Temos a lente objetiva, a que fica mais próxima da amostra. A mesa, onde a gente põe a lâmina contendo a nossa amostra. O condensador, que é onde a luz vai incidir e ele vai condensar a luz que atravessa a amostra. A fonte de luz aqui, tá bom? E a gente tem esses botões aqui na lateral, que são os botões que a gente vai usar para dar o foco, para subir e descer a mesa para conseguir dar o foco. O que acontece aqui? Acontece que esse microscópio tem algumas limitações de ampliação. Por quê? Porque a gente tem um poder de resolução. A gente sabe que as partículas elas são separadas e dependendo, né, da separação, a gente não consegue enxergar se são dois pontos ou se é um ponto só, dependendo do poder de resolução. E esse microscópio ele não tem um alto poder de resolução quando comparado com o microscópio eletrônico. Então, algumas estruturas que eram muito pequenininhas, nesse microscópio, por conta do poder de resolução e por conta, né, dos nossos olhos humanos, a gente não conseguia enxergar e a gente via tudo como uma única coisa. Então, com o microscópio eletrônico, ele utiliza uma outra técnica e daí a gente consegue ver estruturas menores. A gente consegue observar estruturas menores porque ele tem um maior poder de resolução. E qual que é a diferença, então? No caso do microscópio eletrônico, ele não vai utilizar uma fonte de luz, ele vai utilizar uma fonte de elétrons. É uma fonte de elétrons que vai atravessar a nossa amostra, por isso que ele, então, chama eletrônico, tá bom? Então, o que vai acontecer? Foi em 1930, na década de 1930, que foi desenvolvido esse microscópio eletrônico aí. E o poder de resolução dele é de 10.000 vezes maior que o microscópio óptico. Então, foi um avanço muito grande da tecnologia e permitiu a gente observar estruturas
muito grandes, assim, que a gente muito pequenas, né, perdão, que a gente jamais tinha observado. Então foi um avanço realmente muito grande, assim, para a ciência e para a citologia em si. Tem muitos tipos de microscópio eletrônico, mas para nós o que é importante são dois tipos: o microscópio eletrônico de transmissão e o de varredura. Para a gente entender a diferença, a gente precisa observar a figura lá da página 24. Veja aqui. O microscópio eletrônico de transmissão, os elétrons atravessam a amostra e a gente vai ver o que está dentro da nossa célula. Olha aqui. Então, a gente tem imagem bidimensional e a gente vê as partículas internas da célula. Então, esse aqui é um glóbulo branco. Olha, a gente vê tudo que tem lá dentro. A gente vê o núcleo, a gente vê as organelas, tudo lá dentro, tá bom? Já o de varredura, ele vai fazer uma imagem da superfície desse glóbulo branco. Então, aqui, ó, a superfície do glóbulo branco é uma imagem tridimensional. Lógico que aqui foi colorida, né, no computador, tá bom, gente? Ó, aqui, ó, então aqui é um glóbulo branco e atrás, então, uma hemácia, um glóbulo vermelho. Então, eu não tô vendo o interior, eu tô vendo a superfície numa imagem tridimensional. E aqui, então, na página 25, tem aqui mostrando pra gente qual é o poder de resolução, então, do olho humano, do microscópio óptico e o microscópio eletrônico, nos mostrando, então, como o poder de resolução aumentou no desenvolvimento da tecnologia. Eu peço que vocês façam esse agora com você aqui. E, gente, toda essa tecnologia nos permitiu estudar a célula. Nós já vimos que a célula é a unidade básica da vida e a gente já viu que a célula tem, na sua estrutura básica, membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Nesse capítulo, a gente vai, então, se dedicar ao estudo da membrana plasmática. E a gente precisa relembrar que existem dois tipos básicos de célula, né? A gente classifica as células em células procarióticas e células eucarióticas. A diferença tá se o DNA, o material genético, ele vai estar, então, dentro de um núcleo ou não, né? Então, as células procarióticas são aquelas onde o DNA, o material genético, ele não está envolvido no envoltório nuclear, não tem núcleo. Então, o material genético, ele vai ficar solto no citoplasma. Quem são esses seres? Quem que tem células procarióticas? São as bactérias e as arqueobactérias. Aqui na página 27, a gente tem, então, uma figura, uma fotomicrografia de uma célula bacteriana, tá? Que foi obtida por microscópio eletrônico de transmissão. Agora a gente já sabe qual é o microscópio eletrônico de transmissão. E também tem um desenho esquemático dela, né, gente? Então, a gente pode observar aqui, ó, membrana plasmática, citoplasma, material genético, os três componentes básicos de qualquer célula, tá bom? E, nesse caso, ela tem estruturas extras. Então, vai ter aqui também parede celular, toda bactéria tem, e tem estruturas extras, como cápsula, fímbrias, tem também aqui plasmídio, flagelos, e aqui tem explicando todas essas partes que a gente já viu, né, no decorrer aí dos anos de estudos que a gente tem. E qual que é a diferença, então, da célula eucariótica? Na célula eucariótica, o material genético está armazenado dentro do núcleo. Então, tem um envoltório nuclear onde o material genético fica ali armazenado. São células muito mais complexas e até maiores em tamanho, né? Então, a gente pode observar todos os outros seres vivos, né? Que não são, então, bactérias ou arqueobactérias, tem células eucarióticas. Então, fungos, plantas, protozoários, algas, animais e vegetais, ok? Então, a gente vai aí separar em células animais e células vegetais. A gente já está acostumado, né? Fundamental, lá no 7º ano a gente já separou isso aqui, 8º também, e agora 9º estamos aqui, né? Então, aqui, ó, célula animal, célula vegetal. A gente sabe que a célula vegetal tem parede celular, tem cloroplasto e tem vacúolo. E aqui a grande diferença, né? Aqui, ó,
material genético solto no citoplasma, na região que a gente chama nucleoide, e aqui material genético dentro do núcleo, material genético dentro do núcleo, né? A gente chama de envoltório nuclear ou carioteca, ok? Gente, aqui a gente tem, na página 28, então, a comparação dos grupos dos seres vivos, né? Os reinos, temos então 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Quem são os seres vivos dentro de cada reino? Isso é importante que a gente saiba, né? Que no Monera a gente tem bactérias e arquibactérias. No Protista, algas e protozoários. Fungi são os fungos. Plantae, plantas. Animalia, animais, esses são mais fáceis, né? E os tipos de células que cada um tem. Então, as células procarióticas é só o reino Monera, né? Então, bactérias e arquibactérias. E as eucarióticas englobam, então, todos os demais seres vivos, ok? Gente, faça esse agora aí com você. A gente para por aqui na nossa aula de hoje. E na nossa próxima aula a gente entra, então, estrutura da membrana plasmática e transporte através da membrana. Tchau, tchau, até mais!